Bom, a palestra, o seminário aqui, tem um título um pouquinho pretensioso, né? Eletrônica orgânica, materiais e dispositivos, mas é porque não tinha na cabeça outro título mais abrangente. Na verdade, a ideia aqui era dar para vocês uma informação geral sobre o que a gente faz, o panorama internacional, mundial, sobre algumas coisas da eletrônica orgânica e estimular algum de vocês a alguma interação com a gente. Nós, obviamente, somos do departamento de física experimental e a gente está interessado, por exemplo, hoje de manhã eu assisti a uma palestra sobre transistor com nanotubos de carbono e a gente faz coisas parecidas experimentalmente com semicondutores orgânicos, então, de repente, alguma relação com vocês que trabalham nessa área poderia ser muito interessante para a gente. O Omar aqui, que é culpado de ter me chamado, me falou que eu posso falar 1h30. Isso eu acho que eu não tenho problema, que dou aula até 3 horas. Acho que se você, a um certo momento, vou ver vocês desmaiar, eu vou parar. Mas qualquer coisa você pode interromper, falar comigo, perguntar coisas, não tem problema nenhum, né? Eu coloquei várias coisas nessa apresentação, mas a gente pode pular e fazer as coisas meio dinâmicas. Bom, são dois lugares, o Departamento de Física da PUC e o Laboratório de Dispositivos Orgânicos no IMEDRO, porque aqui eu sou professor, aqui eu sou consultor e tenho uma colaboração com um grupo que tem um laboratório lá, sempre experimental, né, do ponto de vista experimental. Aqui eu só coloquei os agradecimentos, porque na verdade o pessoal coloca no final, quando ninguém mais vê, está cheio de escutar a pessoa, e aí aqui pelo menos o pessoal já vê, acho que é importante, porque a gente colabora com um monte de gente que ajuda a trabalhar nessa área de eletrônica orgânica, tem pessoas que são alunos ou colaboradores, colaboração em vários lugares, então tem um agradecimento geral em todo o pessoal que trabalhou com a gente ao longo desses anos para essas áreas, né? Eu coloco sempre isso, não sei se o Omar já viu uma vez, um troço de Matrix, porque na realidade a eletrônica orgânica é uma eletrônica nova, né? Um mundo novo. E coloco uma figurinha aqui sobre essa foto, essa imagem, porque mostra exatamente todas as coisas de nanotecnologia ou de eletrônica orgânica em geral que podem estar há pouco tempo, já existem algumas e outras vão ser provavelmente disponibilizadas na vida cotidiana. Então você pode ver display no LED, pode ver painéis fotovoltaicos flexíveis que podem estar nos vidros de um bar. Isso aqui pode ser um Starbucks de qualquer tipo. Coisas com janelas que podem ser anti-arranhadura, etc, etc. Então, em todos os lugares, implantes, por exemplo, biocompatíveis, né, tintas com nanopartículas, em todos os lugares a gente pode encontrar aplicações tanto da nanotecnologia que da eletrônica orgânica, da qual a gente vai discutir. Aqui, um pouquinho, visto que a eletrônica orgânica, como a maioria das áreas de nanotecnologia, tem a ver com a interdisciplinaridade, essa palavra complicada, né, que diz que a gente, na verdade, não pode trabalhar sozinho. Na eletrônica orgânica, a gente precisa de químicos, tanto engenheiros químicos, gente que sintetiza moléculas. E a eletrônica orgânica, em geral, é dividida em duas grandes áreas. Na parte que trabalha com pequenas moléculas, que são aqueles lá em cima, que são chamados também oligômeros, e polímeros, que são aqueles que estão aqui embaixo. A única diferença entre as duas, obviamente, é que aqueles ali são moléculas menores, pequenas, e esses polímeros são moléculas muito grandes. Isso não somente faz com que as duas coisas, as duas classes, sejam diferentes de um ponto de vista, vamos chamar assim, da síntese, né? Mas também de como você vai processar esses materiais para obter o dispositivo. Esses materiais aqui admitem uma certa maneira de fazer o dispositivo, você pode processá-los, vamos chamar assim, usando calor, deposição térmica, e esses aqui não. Esses aqui você precisa, a maioria deles, usar métodos úmidos, como se diz. Os químicos, aquelas soluções em solventes, etc, né? A parte comum que eles têm, como todas as coisas dos químicos praticamente, é que a gente chama de química do Lego, porque na realidade a diferença dos materiais inorgânicos, silício, arseneto de galho, pessoal que trabalha com semicondutores tradicionais, as nossas moléculas podem ser sintetizadas de forma diferente e em modo realmente infinito. Então vocês podem ter infinitas combinações dessas moléculas
em maneiras até no momento que você sintetiza uma molécula, você pode mudar, por exemplo, nesse caso desse poliexitilciofeno, você muda esse grupo aqui e a molécula muda radicalmente de absorção óptica ou emissão, né, ou fluorescência. Então isso permite muita facilidade na hora de sintetizar e de procurar os materiais. Então isso é bastante interessante para quem trabalha com eletrônica, para fazer dispositivos. Aqui, por isso que eu dividi isso como materiais. Agora os dispositivos. Aqui é só um apanhado de algumas possibilidades. Ali é um livro que saiu algum tempo atrás sobre eletrônica orgânica, mas quase, se você vai no Google e procurar para eletrônica orgânica, a primeira coisa que você vê é que tem alguma coisa flexível. Nunca a eletrônica orgânica é associada a alguma coisa rígida, como na realidade antigamente a gente pensava na eletrônica. Transistor, integrado, até um painel fotovoltaico tradicional, são coisas pesadas, rígidas, né? Não dá para quebrar. Esse aqui são todos, mais ou menos, todos os dispositivos que você visualiza têm sempre algo em comum, que é a flexibilidade, o fato que eles podem ser fabricados em suportes flexíveis, né? Aqui tem um OLED, aqui tem umas células fotovoltaicas e ali tem um contador digital, mas só para mostrar que pode ser um sensor ou qualquer coisa. Em relação aos processos, como eu falei inicialmente, os processos também são diferentes a segundo que você vai de moléculas pequenas, os oligômeros, ou em polímeros, né? O processo para as moléculas pequenas, tipicamente são processos, como eu falei, de deposição com vapor. Então você precisa aquecer o teu material, fazer ele virar vapor, e esse vapor é depositado em cima de vários substratos, que podem ser até flexíveis. Os polímeros permitem também uma coisa diferente. Os oligômeros também, mas os polímeros foram os primeiros investigados nessa direção. Fazer aquilo que se chama um processo roll-to-roll, né? Que é isso aqui, aquele processo que usam, por exemplo, para fazer jornais, né? O Globo, qualquer outro jornal, a Folha de São Paulo, usa essas coisas de roll-to-roll. Então você pode usar esse mesmo princípio para fabricar o dispositivo em folhas, que nesse caso devem ser flexíveis. Aqui, por exemplo, tem uma produção de umas células fotovoltaicas, em um plástico que é fabricado ao longo de um processo desse roll-to-roll. Então você pode fabricar painéis muito grandes, que são enrolados, e colocar isso em vários lugares transportáveis, mais facilmente transportáveis que um painel daqueles rígidos, né? Ali também um livro que fala sobre isso. Livros que falam de eletrônica orgânica tem muitos, mas alguns são apanhados de artigos de revistas, outros que são um pouquinho mais organizados. E finalmente também, quais são as aplicações? A eletrônica orgânica pode cobrir praticamente todos os leques de aplicações, a maioria das aplicações de eletrônica. Então, pode fazer LED, laser, fotovoltaico, sensores, memória, transistores. Tudo é relacionado com os semicondutores orgânicos, que são aquelas moléculas que eu mostrei inicialmente. Qual é a diferença dessas moléculas com as moléculas tradicionais? Que eles são semicondutores. E aquelas moléculas que eu mostrei, pelo fato de ter uma ligação dupla simples alternadas, e não somente por isso, mas essa é uma vamos chamar assim, das coisas principais que possuem essas moléculas, eles permitem a passagem de corrente. E essa é a grande diferença entre uma molécula daquele tipo e um plástico, como um plástico desse aqui, que é um plástico isolante. Tanto é que falar de eletrônica plástica começou a se falar depois que esses polímeros, essas moléculas foram descobertas. Moléculas que permitem a passagem de corrente. Não uma passagem, não temos como posso dizer, não é um semicondutor que pode passar uma corrente de, como posso dizer, muito bom condutor. É um semicondutor e, assim, depois vou mostrar para vocês, tem algumas limitações, mas ele é diferente de um isolante, né? Então, qualquer uma dessas áreas pode ser mais ou menos coberta por esses materiais. Hoje eu vou falar só um pouquinho de LED e transistor, mas temos algumas aplicações também em fotovoltaicos e em sensores, só para dar um apanhado geral do que é a eletrônica orgânica, né? Então aqui eu coloquei exatamente como eletrônica do futuro, mas só para lembrar um pouquinho o que era o transistor nos anos 50, isso foi o primeiro transistor fabricado, só para quem não conhece, aqui a dimensão, a escala é de 50 milímetros, isso aqui é mais ou menos um troço desse tamanho,
E isso aqui, em 2004, o pessoal que trabalhava com nanotubo, isso aqui era ainda a época d'oro, vamos chamar assim, dos nanotubos. A gente tem sempre épocas, né? Tem a época do nanotubo, a época do grafeno, etc, etc. Agora é grafeno. Na época era nanotubos e o pessoal começou a ver como poderia ser construído, por exemplo, um transistor usando um nanotubo entre um source e um drain. Isso aqui é uma tentativa depois de 400 mil tentativas, imagino, porque o cara deve ter feito isso 1 milhão de vezes. Aquela que funcionou fez a foto do microscópio, mas você vê que de 50 milímetros aqui já estamos em 500 nanômetros, né? E isso aqui, fazendo um gancho com aquilo que a gente mostrou antes, na parte da eletrônica flexível, né? E aqui eu coloquei o grafeno para o pessoal que gosta tanto de grafeno. Eu particularmente não gosto, não sei se deu para perceber, mas o pessoal está usando agora o grafeno como substrato condutor. Aqui só, visto que estava em um lugar de engenharia, eu queria dar para vocês também uma visão daquilo que é o mercado da eletrônica orgânica, tanto internacional que aqui no Brasil, né? No caso da eletrônica orgânica, a gente não deve esquecer que é uma aplicação, na verdade, é um produto nanotecnológico. Então, é um dos primeiros produtos nanotecnológicos. O celular que algum de vocês tem, o smartphone da LG ou da Samsung, que montam um display no LED, é um dispositivo nanotecnológico comercial. Não tem muitos, mas ele é. Por quê? Porque os dispositivos de eletrônica orgânica são estritamente dependentes, eles dependem muito da nanométrica, ou seja, se aquele dispositivo, em vez de ser, depois eu vou mostrar para vocês, em escala nanométrica, se tivesse uma camada de 1 milímetro, ele não funcionaria mais. Então, para esses dispositivos funcionarem, eles precisam ser nanométricos, né? O dispositivo em si depois vira macroscópico porque você deve manuseá-lo, mas o funcionamento dele é estritamente ligado à escala nanométrica do dispositivo, das camadas, né? Dessas camadas aqui, tá? Aqui é só para mostrar um pouquinho a cadeia de valores, né? Porque a gente tem a estrutura, aqui a parte que se faz no laboratório de pesquisa, aqui alguns produtos intermediários e aqui aquilo que é o produto final de massa, como se chama, né? Então o celular, o smartphone é um produto de massa. Alguns produtos de eletrônica orgânica ainda estão restritos a produtos de laboratório, né? E isso aqui é um pouquinho o mercado mundial da eletrônica orgânica. Isso aqui, algum desses slides que vocês vão ver, que são as previsões de mercado, a cada ano mudam. O que importa somente é ver, como eu chamo sempre, a big picture, ou seja, o fato que você possa olhar isso de um ponto de vista geral. Você pode ver o trend, o comportamento da eletrônica orgânica ao longo dos anos, que é sempre um comportamento crescente, eles crescem sempre. Então tem uma contínua, vamos chamar assim, busca por produtos da eletrônica orgânica, porque eles obviamente não vão substituir completamente os produtos da eletrônica tradicional. Não é uma eletrônica chamada, não é um produto killer, como se chama hoje no mercado. Não é que aquele produto vai sostituir toda a eletrônica tradicional que existe, mas é um produto de nicho. Então você pode ter alguns lugares onde a eletrônica orgânica certamente vai fazer a diferença, né? Aqui vocês veem que é um estudo feito pela ID Tech, que é uma empresa que faz essas projeções. Você vai ver que tem memórias lógicas, a parte de OLED, de fotovoltaicos, etc. Só que uma coisa interessante a notar, alguns anos atrás, os OLED, do qual a gente vai falar daqui a pouco, eram muito mais focados e todas as projeções davam muito mais no display. Tanto é que o primeiro produto que eu falei saiu foi o display desse smartphone. Mas agora está pegando muito forte a parte da iluminação, que é uma coisa que a gente falou muito tempo atrás, até para órgãos governamentais aqui no Brasil, pedindo muita atenção nisso, porque o Brasil poderia ser um player importante nessa área de iluminação e não de display. Display é muito mais complicado, né? É bem mais complicado porque a eletrônica envolvida é muito mais complicada. Aqui, quello que estava falando, o crescimento, né, tanto para display que para iluminação. Dá para ver que as grandes firmas já estão, praticamente a maioria das firmas da empresa relacionadas com iluminação estão dentro de projetos com OLED. E na área de display, a grande diferença entre esse e esse aqui é que a área de display é
predominantemente, vamos chamar assim, marcada e dominada pela Ásia. Então, todas as grandes empresas de display são na Ásia, e nenhuma grande empresa está na Europa ou nos Estados Unidos, contrariamente à iluminação, que é domínio da parte da Europa. A Europa teve vamos chamar assim, este olho mais interessado à área de iluminação, porque é uma área que realmente, e para nós aqui no Brasil também seria muito importante. Mas esse é um discurso que a gente está fazendo já faz tempo, mas não foi muito bem recebido, né? No caso do, invece que os OLEDs, se você olhar aqui a eletrônica orgânica, por exemplo, na parte de OPVs, que são as células fotovoltaicas, ali no final acho que não dá para ver, mas aqui se vocês olham, tem esses gráficos assim que agora são muito de moda de mostrar para cada uma dessas células fotovoltaicas. Esse aqui é OPV, é Organic Photovoltaic. Aqui é aquela baseada em silício amorfo, em silício cristalino, etc, etc. Então vocês veem como elas, cada uma tem uma força ou uma fraqueza. Então, por exemplo, no caso, obviamente, das células fotovoltaicas orgânicas, a maior força dela é a flexibilidade. Mas se você olha no caso do lifetime, do tempo de vida, ou do preço ainda, são muito, obviamente não são competitivas, né? Porque obviamente elas estão no mercado há pouquíssimo tempo, né? Mas, como eu falei, visto que não é um produto killer, eles podem conviver, né, com o fato da célula fotovoltaica que está em cima de uma casa, por exemplo. No teto de uma habitação você nunca vai colocar um filme plástico de uma orgânica, mas, por exemplo, em uma mochila é muito mais interessante isso, né? Ou em uma roupa para carregar o celular ou qualquer coisa. Aqui é o famoso gráfico que não interessa o que está escrito aqui dentro, só olham o trend, porque ali não dá para ver, porque para botar tudo junto era difícil. Isso aqui são as eficiências das células fotovoltaicas. Você vê que aquelas inorgânicas ainda são muito altas, aqui estamos falando de 40%, e aqui nas orgânicas, que são essas aqui laranjas, estão em torno de 12%. 12% estamos falando de produtos ainda laboratoriais, algum deles, tá? Tem alguns produtos que vão ser colocados em comércio daqui a pouco, mas não superam esse 10, 11%. Tá? Aquelas que são, obviamente, há mais tempo no mercado, que são aquelas inorgânicas, obviamente têm uma eficiência maior. Opa, saí daqui. É? Aqui? Ah, isso. Isso. Isso só para lembrar que aqui em Minas Gerais tem uma empresa que é a CCM do Brasil, com a qual a gente colabora um pouquinho lá com o Inmedro, e vai começar uma colaboração agora, que praticamente já produz alguns módulos de célula fotovoltaica flexível. Tá? Então isso acho que vai ser interessante, porque é uma empresa que, apesar de ser de fora, que é a CCM da Suíça, mas ela entrou no Brasil e virou também uma empresa brasileira, porque agora ela, para abrir aqui, teve que contratar gente daqui, etc. E se chama agora CCM Brasil, né? E é bem interessante o que eles estão fazendo lá. Bom, aqui no LED, como eu falei, já vocês viram displays, se vocês vão no shopping, vocês estão vendo display ou monitores já curvos, etc, etc. O celular também que tem esta parte aqui curva. Essas coisas o pessoal da Samsung, da LG fazem simplesmente para mostrar que eles são capazes de fazer essas coisas curvas. Mas na verdade o grande lance vai ser um dia conseguir fazer uma coisa que realmente é flexível e dobrável, né? Que essa é a ideia no futuro. E aqui na mesma história com a iluminação, né? Aqui algumas vantagens. Eu sempre colocava essa ideia aqui só para mostrar que no caso de um OLED você tem o display feito em OLED, ou a luz que um OLED produz, é uma luz própria. Ele não precisa, como no caso de uma cristal líquido, né? Esses monitores aqui de cristal líquido, eles precisam de uma fonte auxiliar. Então, quando você olha de perfil, hoje um pouco menos, porque isso aqui, por exemplo, era um dos primeiros iPhone, mas se você olhava o iPhone, ele tinha uma luz de fundo, que é a luz de fundo da lâmpada que precisava ser ligada para você conseguir ver o display LCD. No caso do smartphone com OLED, você não precisa disso, porque nas regiões escuras é porque a molécula está desligada, então é realmente preto.
preto, preto. Então o contraste, aquele famoso contraste que vocês vão na loja, está escrito contraste, 1 milhão a 1, aquela coisa lá, é porque realmente quando você tem uma molécula que ou está ligada ou está desligada, o contraste é muito maior que aquele de um painel onde você tem uma luz de fundo que nunca é completamente desligada, né? Então isso, e tem outras vantagens que estão mais ou menos listadas aí, com tempo de resposta mais altos, etc, etc, né? O que está no Brasil? Qual é o panorama da eletrônica orgânica? A eletrônica orgânica no Brasil está mais ou menos nesses laboratórios aqui, todo mundo está junto dentro de uma rede, que é um daqueles institutos de INCTs, né? Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. No caso da eletrônica orgânica se chama Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, obviamente, e envolve todos esses institutos. Teoricamente, o instituto deveria finalizar em 2014 e abrir o edital para um novo instituto, mas com esse problema do Brasil, eles prorrogaram o 2014, na realidade ainda não acabou, e ainda não saiu o resultado do novo. Acabou o dinheiro, mas não acabou o tempo. Exatamente. E não se sabe quando vai sair o resultado do novo INCT. Mas, de qualquer forma, só para dar uma ideia, aqueles 30 milhões foram mais ou menos a ideia das pessoas de quanto foi dado, mas não ao Instituto Nacional. 30 milhões é a eletrônica orgânica em geral. Esses 40 grupos de pesquisa atuam em vários lugares, quem mais na pesquisa básica, outros na pesquisa aplicada, etc, etc. Tem números interessantes. Agora, uma coisa importante, se você olha isso da um ponto de vista de todos os institutos nacionais de eletrônica e nanoeletrônica, chamada assim, ou seja, materiais de nanoeletrônica, nanotecnologia, microeletrônica, nanomateriais de carbono, blá, 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 todos eles. Uma coisa interessante é que tem números bem interessantes aqui para formação de recursos humanos, artigos, mas quando você vai nas patentes, você vê que é uma miséria, porque essa é uma coisa que realmente a gente não tem como nosso costume, né? Então, patentes, são 35 patentes, e você considerar que estamos falando de 7 anos, são 5 patentes por ano, é muito pouco, para 1, 2, 3, 4, 5 institutos com 400 pesquisadores, né? Então, por quê? Porque a ideia é mais voltada a produzir artigos científicos, e aí a questão da inovação, como eventualmente poi produzir alguma coisa no Brasil e fazer com que aqui possa sair algum produto, alguma empresa, vai ser mais complicado, se você tiver poucas patentes, né? Bom, aqui é aquilo que a gente tem mais ou menos no Rio de Janeiro em relação aos orgânicos, tanto na PUC que no Inmetro, né? E as duas coisas são, vamos chamar assim, complementares em um certo sentido, porque na PUC, tanto pelo espaço que a gente estava discutindo, que é muito pouco, o nosso sistema de deposição para dispositivos é reduzido, é uma Globox pequenininha. Por que uma Globox? Porque esses materiais precisam não precisam, quer dizer, eles sofrem muito os ambientes, então água, oxigênio, etc., não é bom para essas moléculas, então a gente deve fazer tudo em uma Globox, como chama, que é uma atmosfera controlada. A outra opção seria ter uma sala limpa, mas uma sala limpa é muito mais dispendiosa, muito cara, então é mais complicado. Inclusive dentro de uma universidade, para ter acesso de alunos, é um inferno. Então a opção melhor é realmente uma Globox. No Inmetro a gente tem uma Globox maior, são duas Globox na realidade, uma para materiais poliméricos e a outra para materiais com pequenas moléculas. E é um sistema realmente um pouco maior, até como espaço, né? As linhas de pesquisa são essas que estão elencadas aí, daquilo que a gente tem, tanto OLEDs para iluminação, OLEDs para infravermelho, flexíveis, transistores orgânicos, que era aquilo que depois eu queria mostrar para o nosso... Não me lembro o teu nome, desculpa, mas... Rodrigo, que você falou daqueles transistores de nanotubos. Isso aqui são muito parecidos, são feitos com camadas orgânicas. Também se pode fazer transistores emissores de luz, que se chamam OLED. Esse T, em vez que diodo, é um transistor que emite luz, né? Estudo de mobilidade, etc. E a gente no Inmetro tenta de fazer um pouquinho de metrologia de semicondutores orgânicos, né? Aqui alguns exemplos daquilo que a gente consegue fazer, tanto no Inmetro que na PUC. OLED
WOLED significa OLED branco, White OLED, para produzir luz branca, ou luz com diferentes cores, a vermelha, verde, isso é flexível. Aqui tem também um OLED transparente que pode ser depositado sobre um determinado substrato e que, a segundo de como você liga ou desliga a alimentação, ele pode ligar ou desligar. E isso é interessante, o pessoal está interessado nisso para fazer, por exemplo, sinais, né? Ou um sinal em um vidro. Imagina em uma janela que é transparente e se acontece alguma coisa, um perigo, ou você quer dar uma mensagem qualquer, liga esse interruptor e aparece uma mensagem na janela, né? Então isso poderia ser também interessante como possibilidade. Lá tem um espectro típico de um OLED branco, só para mostrar que o OLED branco aqui é fabricado com vou mostrar para vocês, com várias camadas de moléculas, e alguma dessas moléculas emitem o verde, outras emitem o vermelho e outras emitem o azul. E com isso você tem uma junção das três cores fundamentais, RGB, Red, Green and Blue, que faz a cor branca, né? Então, essa é a ideia para fazer a cor branca desses materiais. Aqui é o típico exemplo de como é construído um OLED. Você tem um eletrodo inferior, que normalmente é ito, o óxido de índio dopado com stagno. Ito è già conosciuto da molto tempo come materiale come elettrodo, perché tem a vantagem que ele é transparente e é condutor. E não é fácil de encontrar um material condutor que seja transparente. Se vocês pensam um minuto, tipicamente qualquer condutor que você pensa instantaneamente é metálico e tem uma aparência metálica. Então, isso aqui é transparente. Depois tem as várias camadas orgânicas e um eletrodo superior, que é o eletrodo opaco, por exemplo, que é feito por um outro metal, ou, como vocês viram antes, aquele transparente, esse também deve ser transparente, né? Então você pode fazer ou as duas coisas transparentes, ou uma transparente e outra não transparente. Aqui, quando você aplica uma diferença de potencial, obviamente você tem a transformação dessa energia elétrica em energia luminosa e você obviamente produz luz. Ali tem as várias camadas orgânicas. Aqui botei 3, mas podem ser muito mais, né? Obviamente. Isso aqui só para dar uma ideia do tamanho de um OLED. Se você obviamente das camadas ativas, é claro que depois o vidro é mais espesso, mas se vocês olham todas as camadas, elas são aproximadamente, esse é um cabelo, e todas as camadas estariam mais ou menos aqui. Então é um dispositivo, ele mesmo é extremamente fino. E dá para entender que quando você vê uma imagem como aquela anterior, né, a primeira coisa que o pessoal imagina quando você tem um troço desse é que você possa tocar, né, quem faz experimentos em um laboratório de eletrônica, você bota um jacaré aqui, tum, e aplica a tensão. Mas qualquer pressão que você faça, por leve que seja, isso aqui fura completamente isso e vai dar curto-circuito. Você não consegue apoiar nada em cima que possa segurar um contato. Então, apesar do desenho ser tão idiota assim, na realidade a construção do dispositivo é um fator complicado. Então precisa de uma engenharia para fazer um dispositivo que permita depois o manuseio, porque você depois tem que manusear ele, né? Então por isso que ele é muito pequenino, mas a gente com uma certa estrutura, com uma arquitetura, consegue fazer o dispositivo poder ser manuseado, vamos chamar assim, né? Então aqui, por exemplo, a mesma coisa de anterior que eu falei. O vermelho, o verde e o azul juntos que produzem a luz branca. Uma coisa interessante dessa figura, por isso que eu coloquei também, é que vocês olham, cada uma dessas camadas não tem a mesma espessura, né? E isso é uma coisa importante, porque cada camada ela pode ter um comportamento diferente em relação à outra, em termos de mobilidade de cargas, por exemplo, e você precisa aumentar ou diminuir a espessura para fazer com que o dispositivo funcione da forma que você queira. Então, isso é um problema sério para quem vai trabalhar nessa área, mas é um daqueles problemas que, por exemplo, com o Omar, quando ele estava lá na PUC, a gente tentou solucionar com uma abordagem computacional, né? Aliás, ali que comecei a conhecer toda essa história dos algoritmos genéticos, que acho que virei um dos maiores fãs desses algoritmos genéticos, porque achei muito interessante, ou qualquer outro tipo de algoritmo. Eu não quero dizer que é o melhor em absoluto, mas aquilo ali resolveu um problema interessante que depois eu vou mostrar para vocês. Como é que funciona no LED, né? Além do fato de aplicar tensão? Você aqui, só para essa estrutura, o nosso LED é uma estrutura
vertical. Então é como realmente um sanduíche, né? Como um Big Mac visto assim, tá? Só que agora, em vez de olhar ele assim, a gente olha ele assim, com as camadas dessa forma, e com, vamos chamar assim, os níveis de energia, que são tipo uma banda de valência e uma banda de condução. Então, você tem, em vez de olhar ele dessa maneira, a gente olha ele horizontalmente. Aqui você deve imaginar que é a banda de condução e aqui a banda de valência. Isso aqui é o gap. Bom, aqui todo mundo deve ter ouvido falar pelo menos disso, né? Sim, não? Um pouquinho. Um pouquinho. Alguns acho que não. Alguns acham que não. Quem é que nunca ouviu falar de gap? De gap, ninguém fala, porque isso é como nas aulas que eu dou, tudo com vergonha. Tô com vergonha. Nas minhas aulas eu falo, mas nem todos. Tudo bem, mas isso importa, vamos chamar assim, só para... porque é difícil de fazer uma apresentação que foge completamente dessas coisas. Alguma coisa vocês vão entender, outras vão entender daqui a alguns meses ou anos, não sei. Aqui é uma banda de condução, aqui é uma banda de valência. Então, esse aqui é o nosso eletrodo, o famoso ITO que a gente estava fazendo, e aqui o outro metal que estava lá em cima, que é alumínio ou qualquer outro metal. Então, se vocês agora aplicam uma diferença de potencial, o que vai acontecer? Este eletrodo, que é positivo, vai injetar aqui buracos, lacunas, cargas positivas. E esse aqui, que vai ser ligado ao negativo da bateria, vai injetar aqui cargas negativas. Tá? Por que as cargas negativas vão para cá e as cargas positivas vão para cá? Porque as cargas positivas se movem na banda de valência e as cargas negativas se movem na banda de condução. Então você tem cargas negativas para cá e carga negativa para baixo. Então você injeta elas começam a ser transportadas e chega um momento aqui, nessa camada que você quer, onde se forma uma coisa que é chamada de exciton. Ora, essa palavra exciton é meio horripilante, mas o exciton é uma partícula, que não é uma partícula, tanto é que se chama quasi partícula, não existe come partícula. Ela é simplesmente um elétron e um buraco que estão a uma certa distância, que gostam um do outro, porque um é positivo e um é negativo, mas antes que eles se recombinem, antes que os dois se recombinem, vamos chamar assim, essa excitação se chama exciton. E existe por algum tempo, não muito tempo e não muito espaço. Ela se move muito poucos nanômetros dentro dessa camada. Tá? Então é como se duas pessoas se gostassem, mas antes de se encontrar, estão a uma certa distância. E aí essa distância, nesse momento, se chama exciton. Bom, você quer, esse é um grande problema, que esse exciton, se essa energia é transferida a esta camada, você quer que essa energia seja transferida a esta camada e não às outras. Então você deve fazer o quê? Deve balancear o transporte dessas cargas para fazer que elas se encontrem aqui. E o que é um probleminha, não é fácil, porque as cargas não se movem exatamente como você quer. Então aqui tem toda uma história para balancear esse transporte de cargas. Tá? Aqui é a mesma figura anterior, só que você vê o elétron pulando de estado por estado e aqui o elétron. Então, para ter uma eficiência boa do dispositivo, eu devo ter várias coisas que aqui são elencadas. Vejam, transporte elétron-buraco balanceado, que é o que eu estava falando. Ou seja, eu preciso que o meu elétron e o buraco sejam transportados mais ou menos na mesma velocidade para chegar aqui juntos, tá bom? Então eu devo ter um transporte que chamo de balanceado. Devo ter altas taxas de transporte para baixa voltagem. É claro que você não vai produzir um OLED que funcione com 80 volts, que ninguém vai ter um celular com uma bateria de 80 volts. Né? Então você tem que ter esse transporte com baixa voltagem, 5, 10 volts. Uma recombinação eficiente e uma eficiência de conversão eletricidade-luz. De novo, essa eficiência de conversão eletricidade-luz, que significa que não adianta eu ter um OLED que funciona com 400 volts ou 10 volts, mas que me produz uma luz fraca. Aí não faz sentido. Você quer muita pouca energia elétrica e muita luz. Então, uma eficiência de conversão alta. Né? Então, eu vou mostrar aqui como podemos resolver isso aqui e depois isso aqui, que são os dois pontos importantes. Né? Esse ponto aqui de transporte elétron-buraco balanceado se resolve com dispositivos multicamada, que significa que a gente usa exatamente um dispositivo
com várias camadas e não somente com uma camada. Por quê? Porque eu tenho um problema de mobilidade das camadas, ou seja, esquecem as fórmulas, essas coisas, não dava para apagar tudo, mas o que é importante aqui é a mobilidade. Se vocês verem duas moléculas aqui, essa aqui é uma reta que identifica a mobilidade dos elétrons aqui dentro, tá? E você aqui vê a mobilidade dos buracos. A mobilidade dos buracos é quase 4, 5 ordens de grandeza, em geral é 3 ordens de grandeza maior que a mobilidade dos elétrons. Então o que acontece? Voltando àquela figura anterior. Se esta mobilidade aqui é inferior a esta, esses buracos vão mais rápido que os elétrons. Então, na realidade, eu não consigo fazer eles encontrar no lugar onde eu quero. Não consigo que eles se encontrem aqui. De repente, eles se encontram aqui e não adianta nada. Ela não me ilumina como eu quero. A emissão de luz eu quero que esteja aqui. Então, eu devo mudar aquela espessura das camadas de forma tal que todo se encontre lá onde eu quero. Tá? E usar um dispositivo multicamada, como estou dizendo. Não pode ser um dispositivo monocamada. Aí o nosso amigo aqui, Omar, uma vez que eu falei isso lá na PUC, veio com a ideia que essa história, quantas camadas, quanto espessa cada camada, toda essa história, são todos parâmetros que você deveria tentar a nível experimental. 10 camadas, que espessura cada camada, que coloca dentro, que tipo de material, etc. Então a gente o que fez? Usamos um caso típico, que é usar várias camadas, mas fazer uma coisa até um pouquinho mais complicada, ou seja, uma estrutura gradual, ou seja, a gente parte com um material que se chama NPB, que é uma molécula que transporta buracos, e do outro lado uma molécula que transporta elétrons. E a gente faz camadas, várias camadas, só que em uma se coloca 100% de uma e 0% da outra. Depois 70% de uma e 30% da outra, e assim por diante. E a gente usou os algoritmos para descobrir qual era a estrutura, vamos chamar assim, a proporção ideal para que isso funcionasse bem. Né? Então, nesse caso, é optimizar o LED multicamada em função de quê? Da voltagem e da potência. Né? Ovviamente tem um monte de coisas, por exemplo, a largura das camadas, a corrente, a mobilidade das cargas, tudo isso, ou seja, um monte de parâmetros que a gente conseguiu otimizar com um approach, uma abordagem de algoritmo genético. Qual era o parâmetro? Por isso que eu te perguntei do parâmetro anterior que eu não estava entendendo. Aqui o parâmetro que a gente minimizou foi esse parâmetro aqui, que é a voltagem sobre a densidade de corrente sobre a raiz. Esse parâmetro é um parâmetro que também estava em um modelo desses caras aqui e que esse parâmetro minimizado faz com que o teu dispositivo funcione melhor, fundamentalmente. Então, a gente usou esse como parâmetro a ser minimizado e o algoritmo genético descobriu qual era a proporção melhor dessa história. Aqui é a ideia da região que deveria ser otimizada. Nós partimos com 2 regiões fixas e algumas regiões aqui no meio que o algoritmo decidia qual era a proporção dos 2 materiais. Né? Esse aqui que vocês chamam de cromossoma, essa parte aqui. Isso eu peguei daquela nossa apresentação do congresso lá. E só para finalizar, o que a gente fez? Comparou aquilo que a gente encontrou com o resultado de outros grupos que trabalharam só na marra, sim, fazendo experimentos, tentativa e erro. E a gente viu que o algoritmo genético otimizou dispositivos até com esse parâmetro V sobre J05 de 7% mais baixo. Né? Então, foi um resultado interessante, até a gente publicou isso, comparando com os outros grupos. E a gente não finalizou isso só da um ponto de vista teórico, mas a gente fez o dispositivo experimental, isso foi feito lá no Inmetro, e a gente pegou a configuração, aqui não dá para ver uma que está aqui, a curva está aqui, né? Esse aqui é o dispositivo normal, de referência, e o dispositivo que está aqui, que você não vê porque a curva ficou meio esquisita, esse é a Apple, fez de propósito essa Apple. Não foi a Apple. Ah. Você usa esta coisa da Apple? Não, estou brincando.
mas aqui não dá para ver, mas o dispositivo otimizado faz o quê? Ele liga antes do outro dispositivo. Então, o que significa? Que o dispositivo otimizado com o algoritmo genético é mais eficiente, porque você usa menos tensão e corrente para produzir a mesma luz. No final, os dois podem ser iguais, mas o outro vai gastar muita mais corrente, né? Então, a gente conseguiu realmente provar que o algoritmo genético resolveu uma dessas problemáticas que a gente tinha. Isso aqui é só para mostrar que agora, depois disso, naquela época era ainda no início dessa história de programas que simulavam OLED, etc. Agora já existem vários programas comerciais. Aquilo lá, o Sim OLED, foi aquilo que a gente comprou, e que era um programa ainda em fase de teste, agora é muito mais completo. Existe um outro dessa empresa que faz 2 programas que fazem a mesma simulação. Eu não sei exatamente que tipo de algoritmos eles usam para simular, porque eles simulam tanto agora corrente e tensão, então curvas tipo diodo, que também curva de luz, de emissão de eletroluminescência, né? E esse aqui é um outro que saiu há pouco tempo, que se chama Silvaco, que também faz uma simulação de multicamada, que não é tão trivial para a gente fazer. Todos eles. Eles disponibilizam aquelas coisas de versões free, mas não vale nada, você não consegue fazer quase nada. São caros. Isso aqui, acho que a última vez que eu falei com o pessoal, isso aqui estava na faixa de 10 ou 15 mil euros, uma coisa dessa. Isso aqui. É uma licença. Né? Até porque alguns deles estão relacionados, eles vendem ele junto com um equipamento. Então você, isso que é interessante, não somente faz a parte teórica ou simulação, mas depois vê o experimento se funciona. Então é uma coisa bem interessante. Principalmente isso estava relacionado com isso, aí o sistema inteiro acho que foi desenvolvido pelo pessoal da Fraunhofer, alguma coisa disso, mas estava em torno a 140, 150 mil euros, todo o sistema, pacote completo. Então quem quiser fazer um programa desse, welcome, porque realmente isso aqui é muito interessante para a gente. Voltando aqui de novo, qual é a outra, além de fazer o transporte buraco elétron balanceado, eficiência de conversão, que eu falei, eletricidade e luz, muito boa, né? Você tem que ter uma eficiência alta. Aqui a gente agora, a próxima slide, visto que eu já falei da banda de valência, banda de condução, a próxima slide vai ser um suicídio coletivo, mas não se preocupem, tá? Vai ser rapidinho, tranquilo. Eu botei até um Calvin aqui assim, só porque eu já sabia que iria dar problema. Mas a questão é a seguinte, quando você injeta aquelas cargas, elétrons e buracos, e eu falei que aqui se forma um exciton, essa quase partícula exciton, na realidade, pode ser de 2 tipos diferentes, vamos dizer assim. Um tipo que é chamado exciton de tripleto e um exciton de singleto. Isso depende simplesmente de como o spin das cargas se colocam. Na mecânica quântica tem essa história, que tem também como número quântico spin. Então, se os 2 spin, a maneira de como se combina o spin do buraco e o spin do elétron, pode ser de 2 tipos, ou de tripleto ou de singleto. De singleto tem somente uma probabilidade, quer dizer, 25% de probabilidade para ser de singleto, e tem 75% de probabilidade de ser de tripleto, porque existem várias maneiras de colocar o spin de uma forma tal, então 75% de probabilidade de ser tripleto e 25% de ser de singleto. Aí vocês poderiam dizer, e daí, qual é a diferença? É que as moléculas que eu mostrei para vocês antes, todas aquelas moléculas, são moléculas que são chamadas de fluorescentes. E moléculas fluorescentes somente usam exciton de singleto. Agora, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas imagine o seguinte, se você compra uma molécula que se chama fluorescente, ela usa só exciton de singleto. Então, significa que se você usa essas moléculas, você está condenado a ter uma eficiência somente de 25%. Porque se de exciton de tripleto e singleto se formam 25 de singleto e 75 de tripleto, mas você usa só de singleto, você só poderá ter 25% de eficiência teórica. Então, 75% você joga fora, porque aquele exciton de tripleto não é usado por essa molécula. Tá? Por quê? Porque a molécula fluorescente só usa isso, vamos dizer assim, de uma maneira simples.
Então, o que você queria? Você quer moléculas que utilizem também óxido de tripleto. Você gostaria muito que existissem moléculas que usassem também óxido de tripleto. E existem. E são moléculas que são chamadas de fosforescentes. Aí você fala, que diferença tem entre fluorescente e fluorescente? É uma molécula que na realidade tem uno stato di singletto somente involvido e a fosforescente tem uno stato di tripleto involvido. Então o que acontece? No caso das moléculas fosforescentes, você tem, vamos dizer assim, qual é um exemplo típico de de um material fosforescente? Bom, aqui vocês são ricos, têm já os interruptores todos novos. Mas em outras universidades, aqueles interruptores mais amarelados, que quando você entra em uma sala, vê aquelas luzes esverdeadas, ele ainda não está ligado, mas você vê um esverdeado aqui. Aquilo ali é feito de material fosforescente. O que você faz? Você joga uma luz em cima dele, tira a luz, ele continua brilhando. Tipo aquelas estrelinhas que o pessoal coloca no teto de casa, as pulseirinhas. Então, aquele material lá é um material que se chama fosforescente. Por quê? Porque sem o estímulo da luz, você não está jogando luz, você tira a luz e ele continua brilhando. Por quê? Porque ele está decaindo do estado excitado, onde ele estava, para o estado fundamental, ele decai com uma probabilidade menor. E se a probabilidade é menor, na mecânica quântica significa um tempo maior. Então, se a probabilidade de decair é menor, tempo maior. Então, ele continua fazendo isso por mais tempo. É como se você preenchesse um balde em um certo lugar e botasse um furo muito pequenininho e esse furo começasse a jogar água, com muito mais tempo. Então você, usando essas moléculas fosforescentes, você consegue recuperar esses óxidos de tripleto. Quais são essas moléculas fosforescentes? São moléculas que possuem no interior deles, a maioria deles, um metal pesado, que não é o heavy metal do hard rock, não é, mas é um metal pesado tipo irídio, platina, essas coisas aqui. E por que isso? Porque esse metal pesado que está lá dentro, ele mistura os estados de tripleto e de singleto e faz com que você consiga usar. Já era o seu celular. Muito obrigado. E você consegue fazer com que essas moléculas aproveitem esse estado de tripleto, esses óxidos de tripleto, Então vejam, aqui eu mostrei assim, veja, essa é a combinação spin para singleto, essa é a combinação spin para tripleto. Você vê que tem 3 possibilidades contra uma. Por isso que esse é 75% e esse é 25%. Se você tem uma molécula que usa tudo isso, você consegue chegar a 100% de probabilidade. Teórica, estamos falando de probabilidade teórica. É claro que depois, quando você usa o teu material e fabrica o teu dispositivo, aí é outra história. Você vai ter que tirar esta luz de lá. Mas pelo menos teoricamente você não está limitado. Se você usasse só moléculas fluorescentes, você estaria limitado a 25%. Outra coisa importante é que essas moléculas, em vez que usadas totalmente, você pode simplesmente dopar o material, ou seja, em vez que usá-la como molécula inteira, você pode pegar um pouquinho dessa molécula e colocá-la dentro de uma outra matriz, simplesmente para não usar aquela molécula totalmente. Por quê? Porque essas moléculas aqui fosforescentes tipicamente são muito caras. Então você não precisa de usar uma camada inteira feita desse irídio PPY3 aqui. Pode colocar 6%, 10% dele dentro de uma outra matriz e ele funciona da mesma forma muito bem. Então você aqui tem um exemplo de um OLED fabricado com camadas normais e aqui no meio tem uma camada que na realidade é uma camada, vamos chamar assim, uma cocamada. É uma camada que é feita de duas moléculas diferentes. Uma que tem esse nome esquisito aqui, Spiro, blá blá blá, os químicos gostam tanto desses nomes, a gente dá nomes assim só porque são nomes muito complicados. Então esse Spiro 2CBP é uma matriz e somente 5, 10% de irídio está aqui dentro. Então é uma matriz que é feita simultaneamente com 2 deposições ao mesmo tempo. Então a gente tem uma máquina que joga duas deposições dentro no mesmo substrato. E isso aqui fornece, por exemplo, um dispositivo muito eficiente. Aqui está falando 6% de nominal desse irídio e a gente vê
você consegue fazer dispositivos que chegam a uma eficiência interna de 40% ou 50%, ou seja, acima do 25% do que você teria se tivesse somente uma molécula fluorescente. Então a gente mostra que realmente você consegue usar a molécula fosforescente para usar este éxidon de tripleto. Veja que aqui também tem uma outra unidade de medida que seria interessante só para lembrar, que é lumen por watt. Essa é uma unidade que mede qual é a luz que você tem em relação à energia elétrica que você usa. Se você vai no supermercado hoje e compra uma lâmpada daquelas LED normal, está escrito lá X lumen por watt. Então significa que aquilo lá, a cada watt que você dá, 60, 50, 30 watts que você fornece, ele te fornece um certo número de lumens, que é uma unidade de quanta luz você está recebendo naquele momento na tua mesa, no teu caderno, o que seja. Tá? Então essa unidade é a unidade de eficiência do teu dispositivo. Né? Essa é uma eficiência sem unidade, é só razão entre coisas quânticas. Isso aqui não, isso é algo que você mede mesmo, quanta luz em relação a quanta energia elétrica você está fornecendo. Tá? Você tinha colocado 6% e chegou a uma eficiência de quase 50%. Isso, 6% é o material dentro do... Isso. Não, é o material, em peso. Quanto material você coloca lá dentro. Isso. O irídio. Fosforescente, isso. E 6% chegou em 50, 4,5% chegou em 40, mais ou menos, não foi isso? Não. O 6% é sempre 6%. Se você aumenta ou diminui aquilo ali, você não vai aumentar a eficiência. Vai só aumentar um pouquinho, mas vamos chamar assim, o dispositivo otimizado tem 6% ou 7% de material em peso dentro da matriz. Não vai fazer diferença depois não. 50%? Não vai fazer diferença. Essa é a grande vantagem de usar essa dopagem, porque você não precisa usar muito material, porque 6%, você deve imaginar que aquela camada lá são 50 nanômetros. Então 50 nanômetros, se você imaginar 10%, que não é menos, são 50 nanômetros são 5 nanômetros. 50 angstrom de material é nada, é uma titica mesmo, entendeu? O resto do material, porque 6% vai ser do irídio, né? O resto do material vai ser o quê? O material fluorescente, o material fosforescente? Muito boa pergunta. Não, é um material que serve somente para transporte. Então a gente, na verdade, serve para duas coisas. Ele é um material, pode ser fosforescente, mas em geral é fluorescente, aquilo que a gente usa, mas ele serve para transportar cargas e ele deve ter uma característica a mais. Ele deve ter uma banda de emissão dele, banda de emissão de luz, que deve ser mais ou menos sobreposta à banda de absorção do material fosforescente. O que acontece? Se ele emite alguma luz, ou tem alguma energia para emitir, essa energia é absorvida pelo material fosforescente. Entendeu? Por isso que às vezes é difícil de encontrar uma matriz que possa ser assim, não parecida, você possa bater com as coisas do fosforescente, entendeu? Então, diga. Isso influi nas outras camadas? As outras camadas também vão ter essa dopagem? Não, as outras camadas são camadas puras e são de materiais que para você, se eles não emitem, é melhor. Então você deveria ter materiais que só transportam cargas, como fossem realmente transportadores, mas que não emitem. Então, neste caso, é muito difícil, porque a maioria desses materiais emite sempre alguma coisa. Então, uma das grandes chateações é que se você tiver recombinação em um outro lugar, você além de ver aquele verde que está lá, você pode ver algumas bandinas azuis ou vermelhas que você não quer. Porque são as outras camadas que estão emitindo um pouquinho de luz que você não gostaria, mas que vai acontecer de qualquer jeito. Entendeu? É um harmônico isso? Seria um harmônico? Não. Você viu aquela imagem que você tem as cargas que entram aqui e aqui, né? Então o que acontece? Na teoria você quer que ela recombine só em uma camada, mas na prática não vai acontecer isso. Na prática ela majoritariamente recombina aqui, mas tem um pouquinho que recombina aqui, um pouquinho que recombina aqui, um pouquinho que recombina lá. Então quando eles recombinam em outros lugares, as outras camadas vão luminescer também, porque a energia é passada a essas camadas, e aí você tem, além daquela grandona, as outras pequenas. Entendeu? Isso. Peraí, fala. Nos metais, a gente tem uma quase partícula, que são os plasmas. Sim. Que são ondas eletromagnéticas que se propagam ao longo da superfície.
Os plasmons podem ser observados em sistemas orgânicos? Já foram observados, ma quando si collocano as nanopartículas. Decai rapidamente. Quando si collocano nanopartículas. Tanto é que das pessoas que trabalham com a gente lá na PUC, ele fez exatamente isso. Ele trabalha na parte de plasmônica e a gente usou usamos a camada orgânica com aquele sistema com prisma para poder observar os plasmons. Isso. E você, através dos plasmons, você consegue ver a degradação da camada orgânica exposta à atmosfera. Porque se você deixar a camada orgânica assim, né, aqui é até pior, que daqui a pouco eu vou começar a tirar a camisa, porque está começando a fazer calor aqui. Mas se tiver um ambiente com muita umidade, a camada orgânica degrada muito rápido. Então, se você passar com aquele sistema com a parte plasmônica de poder observar, você consegue ver os plasmons mudar aquele pico de absorção e os plasmons são usados exatamente como medida, por exemplo, de degradação ou de outros efeitos desse tipo. Ah, verdade, você tinha que falar. A temperatura tem um lado efeito? Aqui, desculpa? A temperatura? Sim, tem. Então, Tem um efeito. Esses efeitos que você tem outros poros, Não. diferente com a temperatura. A temperatura tem dois efeitos. Um é o efeito nas camadas. Essas camadas são todas amorfas. Quando você aumenta a temperatura, algumas dessas camadas podem mudar de amorfo para policristalino. E isso afeta muito a mobilidade das cargas. Então esse é um efeito dramático, vamos chamar assim, que o pessoal que trabalha, por exemplo, com celulares, com essa coisa aqui, tenta de minimizar colocando substrato de metal para dissipar o calor. Porque se você vê um celular, depois de um certo tempo ele é quente. Então, se o vídeo ou o display começa a ser quente, aquele material começa a ter problema, porque em vez de ter aquela cor, de repente, azul, ele pode mudar um pouquinho, porque se a mobilidade muda, a recombinação pode acontecer em outro lugar, então é bastante crítico. A nível de injeção também, porque se aumenta a temperatura, você tem uma injeção maior de cargas, né? Mas isso não significa que a eficiência aumenta, pode significar simplesmente que o número... Já conseguimos? Yes! Que o número de cargas aumenta, mas a eficiência não vai mudar. Tá?